Salve! Eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo, contando as melhores histórias. Bom, hoje eu vou pagar duas promessas. A primeira, eu vou falar de Cidade Invisível, da primeira temporada, que foi ao ar aí em 2021. Vou falar um pouquinho sobre ela, como ela foi produzida, por quem ela foi produzida, o que acontece nela. Não vai ter spoiler, só vou dar uma visitada, um resumão sobre a série. E aí depois eu faço uma parte 2, onde eu posso colocar um pouco mais a minha opinião, falar um pouco mais das criaturas. E aí com isso aí entra alguns spoilers, entra algumas coisas que não vou ter nesse vídeo, tá? Então esse é um parte 1 de Cidade Invisível. E a segunda promessa é finalmente começar a falar de produções audiovisual, aí seja cinema, série, curtas, coisa de internet, coisa de TV, aonde eu vou poder indicar e vou poder comentar produções que tenham a ver aqui com o canal. É claro, uma coisa ou outra às vezes vai destoar, vou indicar uma coisa que não é brasileira, vou indicar uma coisa que não é tão folclore ou tão relatos populares assim, enfim, ou tão boteco, mas vai fazer algum sentido. E aí, esse é o Sem Tempo também, se você quiser conhecer um pouco mais do que é o Sem Tempo, dá um pulinho nas playlists lá no Sobre, você vai captar o espírito da coisa. E você que já acompanha o canal, você que tá chegando aí, deixa lá nos comentários o que você achou desse vídeo, o que vocês querem que eu explore mais nos próximos, ou me dê indicações de séries brasileiras ou filmes brasileiros que também falam do sobrenatural, do folclore, de causos ali, relatos, pra também tá fazendo vídeos assim aqui no canal, beleza? Então se inscreva, curta, comenta e tamo junto, beleza? Bom, Cidade Invisível tem 8 episódios, foi lançado ali em 2021 pela Netflix Brasil, uma série original Netflix. Ela foi dirigida pelo Carlos Saldanha, que é um diretor mundial, aí, muito conhecido, muito renomeado. Tem no currículo aí, eu acho que o mais conhecido, que as pessoas todas vão se lembrar que eu vou falar aqui, é A Era do Gelo e Rio. Mas o cara é um monstro. Depois vocês dão uma procurada lá e vão ver que tem muita coisa boa ali, muito trabalho bom dele, tá? A série ela foi escrita e roteirizada pelo Rafael Dracon e pela Carolina Munhoz. Eles são casados, inclusive. E tem até um episódio deles no podcast Inteligência Limitada, que eles falam bastante, fica aqui a recomendação, tá? Ambos são escritores de fantasia, ambos são escritores brasileiros que começaram a fazer roteiros e começaram a trabalhar com TV e cinema, e hoje, inclusive, eles trabalham em Los Angeles. Legal pra caramba acompanhar o trabalho deles e são pessoas espetaculares. Já tive a oportunidade de conversar com o Rafael uma vez, ele me tratou super bem, tá? Caralho, o maluco é brabo. Falando de elenco, o protagonista da série é o Marco Pigossi, que ele é o Eric, é um policial ambiental, já vou chegando nesse ponto e tal. E o Marco Pigossi também, monstro, ele tem muitos trabalhos na Globo e tem alguns filmes e tudo mais. Eu deixo uma recomendação de um filme que também tá na Netflix, que se chama O Nome da Morte. Esse filme é muito bom e ele conta, baseado em relatos reais, ele é baseado num livro, né, do Cléster, que conta a história do maior matador de aluguel do Brasil, do maior pistoleiro brasileiro, que tem 490, quase 500 mortes lá. Porra! Tudo isso? E ele tem um caderninho que ele vai anotando e contando toda a história dele, como ele se tornou um pistoleiro e tudo mais. Bem legal. É uma produção brasileira que eu recomendo bastante, tá super acessível ali. Pra quem ainda não assistiu a primeira temporada de Cidade Invisível, vai lá, maratona Cidade Invisível e depois ainda, ou antes, assiste O Nome da Morte, que tá acessível ali na Netflix. Não! Como eu falei, de elenco, além do Marco Pigossi, você tem a Alessandra Negrini, você tem a Jéssica Cores, o Fábio Lago, o Wesley Guimarães, entre outros. Falei alguns dos mais populares e com certeza quando você começar a assistir você vai identificar eles, tá? E, bom, vamos à trama. O Eric, que é interpretado pelo Marco, ele é um policial ambiental, no Rio de Janeiro, só que não é o Rio de Janeiro real, tá? É um Rio de Janeiro adaptado, um Rio de Janeiro fictício, onde, vamos dizer assim, que é um Rio de Janeiro um pouco mais interior, é um Rio de Janeiro um pouco mais características de floresta, mata, talvez seja um Rio de Janeiro de alguns anos ou um século atrás, tá? Então, para gravar a série foram usados cenários ali no centro histórico do Rio,
também na região da Lapa e na Floresta da Tijuca. É bem legal porque você consegue identificar esses pontos na série, depois você pode até visitar lá, você que não conhece e não é do Rio. E é isso. Algumas pessoas se sentiram incomodadas com essa adaptação do Rio de Janeiro. Alguns amigos meus comentaram, enfim, falaram, meio estranho, meio isso, meio aquilo. Pra mim, não me incomodou. É claro, de vez em quando dá uma estranheza, você sempre vai querer ter um embasamento do real na ficção, mas você tem que entender que a interpretação é livre. Cinema é cinema, vida real é vida real, e é isso, é ficção, entendeu? E aí você, se você for uma pessoa que não se incomoda, já era. Bom, dito tudo isso, voltando ao Eric. Glória a Deus, glória a Deus. Que é o personagem principal, policial ambiental. Ele tá ali na rotina normal dele, e começam a acontecer uma série de mortes, de assassinatos misteriosos que apontam inicialmente para lendas, para criaturas do folclore. É uma coisa que já logo de cara tipo, caraca, isso é muito Saci, é muito Boto Cor-de-Rosa, é muita Cuca. Tô falando de uma forma bem genérica aqui para não estragar a experiência das pessoas que ainda não assistiram a série, tá? Mas aponta diretamente para as criaturas do folclore. É claro que logo de cara também você já vê o envolvimento de uma grande corporação, uma indústria que está ali querendo explorar a região de mata, a região do mangue ali, da área florestal, onde o Eric, o personagem principal, é responsável, e aí a trama vai se entrelaçando. Só que nesses 8 episódios, a trama se entrelaça entre a exploração dessa grande corporação, entre as lendas do folclore, do sobrenatural, e a história pessoal do Eric. Ele vai notar aos poucos que tudo que está acontecendo ali é diretamente ligado à história da família dele, de quem ele é, tá? E aí é tudo que eu posso falar para não estragar a série. E bom, falando rapidamente assim do que aparece na série. Na série você tem logo de cara assim já o Boto Cor-de-Rosa, você também tem a Cuca, e uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, as lendas do folclore, elas possuem inúmeras adaptações, inúmeras versões. Então a mesma lenda, para vocês terem uma ideia, o Saci é algo muito forte na minha família. Para quem conhece aqui o canal aqui, sabe que tem a história do meu avô que lutou com o Saci, o meu pai também viu o Saci, meu outro avô, o Saci subiu na garupa do cavalo dele. Então o Saci é uma das lendas que eu mais estudei. Eu posso falar para vocês com tranquilidade que tem pelo menos 5 versões muito populares do Saci, incluindo um Saci argentino. Entendeu? Uma coisa que eu quero deixar bem clara sobre o folclore para as pessoas que estão começando a entender, a explorar o folclore, é que as lendas são adaptáveis e as lendas são do povo, e o povo fala de diferentes formas, e uma obra, uma trama, uma dramaturgia, ela pode adaptar do jeito que ela quiser. Tem coisas assim que a gente espera que funcione de uma maneira e funciona de outra, e quebra um pouco a expectativa, sempre vai ter. Até quando eu, se Deus quiser, logo eu vou começar a produzir os meus curtas, as minhas séries, os meus filmes, eu vou adaptar num contexto do que eu acho legal, e isso agrada a algumas pessoas e desagrada a outras, para dar um contexto, mas eu entro melhor nisso no vídeo que eu vou dar as minhas opiniões e falar mais das criaturas do Cidade Invisível. Mas voltando, é a Cuca, não é a Cuca jacarezão lá do Pica-Pau lá, é a Alessandra Negrini, é uma Cuca bonita. Então, já falei do Boto, da Cuca, do Saci, tem o Curupira, também tem a Yara, e esses personagens são os mais ali apresentados de cara, são os mais abertos. E aí tem mais umas 3 lendas ali que eu não vou falar aqui para não estragar a experiência de quem ainda não assistiu. Bom, se tudo correr bem, esse vídeo aqui vai sair na terça, dia 21, e a segunda temporada de Cidade Invisível vai estrear amanhã, quarta-feira, dia 22 de março de 2023, e eu pretendo fazer acompanhar a série. Eu ainda não sei bem como que vai ser o lançamento dele, se vão lançar todos os episódios de uma vez, ou se vão lançar em grupos, ou vão lançar semanalmente, mas eu vou tentar fazer uma cobertura bem legal da segunda temporada de Cidade Invisível, e ao mesmo tempo eu vou falar da primeira temporada. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha, dá um apoio aí pro canal, deixa lá nos comentários o que você achou dessa abordagem, que você quer ouvir nos próximos vídeos, e tamo junto.